a matemática e a filosofia da linguagem. A matemática é frequentemente descrita como uma linguagem universal e precisa, que permite a comunicação de ideias matemáticas de forma clara e concisa. Na filosofia da linguagem, a questão é sobre o papel da linguagem e o que ela é capaz de expressar sobre o mundo. A matemática é uma linguagem particular, com sua própria estrutura, símbolos e regras gramaticais. Mas a questão fundamental é: a matemática é uma linguagem natural ou uma linguagem criada pelo homem? Para os filósofos da linguagem, a distinção entre linguagem natural e artificial é importante porque influencia nossa compreensão de como a linguagem funciona e como é aprendida. A linguagem natural é aquela que é falada ou escrita pelos seres humanos em seu cotidiano, enquanto a linguagem artificial é aquela criada pelo homem para uma finalidade específica, como a programação de computadores. No entanto, a questão sobre a natureza da matemática não é facilmente respondida, e é um tema controverso na filosofia da matemática. Algumas teorias consideram que a matemática é uma linguagem artificial, criada pelos seres humanos para descrever o mundo, enquanto outras teorias a consideram uma linguagem natural, descoberta pelos seres humanos como uma forma de descrever a estrutura subjacente do universo. A teoria mais comum na filosofia da matemática é o formalismo, que argumenta que a matemática é uma linguagem artificial que foi criada por seres humanos para descrever as estruturas abstratas que são encontradas no mundo físico. De acordo com o formalismo, a matemática não tem uma relação direta com a realidade, mas sim uma relação com outras partes da matemática. A matemática não é uma descrição literal do mundo, mas sim uma ferramenta que permite descrever e entender as relações abstratas que são encontradas no mundo. Outra teoria é o platonismo, que considera que a matemática é uma linguagem natural que foi descoberta pelos seres humanos. De acordo com o platonismo, os conceitos matemáticos são objetos reais que existem em um mundo além do mundo físico, e que podem ser descobertos pelos seres humanos. Para os platonistas, a matemática é uma ciência que estuda um mundo objetivo, que existe independentemente da existência dos seres humanos. Uma terceira teoria é o intuicionismo, que argumenta que a matemática é uma linguagem natural que foi desenvolvida pelos seres humanos para descrever as relações entre os objetos. De acordo com o intuicionismo, a matemática é uma construção social, que depende do consenso humano sobre quais relações entre os objetos devem ser consideradas importantes. Em conclusão, a relação entre a matemática e a filosofia da linguagem é uma via de mão dupla. Assim como a matemática pode ser vista como uma linguagem formal, a filosofia da linguagem pode fornecer insights valiosos para o entendimento da natureza e dos fundamentos da matemática. A partir de perspectivas como a lógica, a semântica e a pragmática, é possível explorar questões fundamentais como a natureza da verdade matemática, a natureza da prova matemática, a relação entre a matemática e a realidade, e a relação entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Além disso, a filosofia da linguagem também pode ajudar a compreender o papel da intuição e da criatividade na matemática, bem como a estética matemática e a sua relação com a cultura e a história. A matemática é, portanto, uma disciplina que está intrinsecamente ligada a outras áreas do conhecimento, e o diálogo entre elas pode ser extremamente fértil para o avanço do conhecimento humano. Por fim, é importante destacar que a matemática é uma linguagem universal, que transcende as barreiras culturais e geográficas. Embora a matemática tenha sido desenvolvida em diferentes culturas e épocas ao longo da história, seus fundamentos são os mesmos em todo o mundo. Isso significa que a matemática é uma forma de expressão que pode ser compreendida e utilizada por todas as pessoas, independentemente de sua origem ou formação.